Olá, amigo! Bem-vindo à 13ª edição do programa Espiritismo, agora com a série Mediunidade, organizada exclusivamente para você que gosta de conhecer e estudar os assuntos relacionados com a nossa realidade espiritual. Nós estamos, de alguns programas para cá, realizando um estudo sobre fenômenos mediúnicos e fenômenos não mediúnicos. Nós teremos que nos alongar nesse assunto, porque ele é totalmente investigado e textualizado por Allan Kardec no livro O Livro dos Médiuns, uma obra importante da literatura espírita, um livro que Allan Kardec escreveu para facilitar o conhecimento e a prática da mediunidade pelos médiuns e também pelos dirigentes espíritas. Portanto, uma obra importante da literatura espírita. Hoje vamos começar falando a respeito dos fenômenos chamados de efeitos físicos. No programa anterior, nós apresentamos algo a respeito das mesas girantes, falamos de outros fenômenos que aconteceram na América do Norte, e que os espíritos começaram a recomendar, então, uma nova forma de comunicação. A partir das mesas girantes, nós tivemos uma explosão de fenômenos da mediunidade na Europa toda. Vamos lembrar aqui de um médium e também sensitivo, muito conhecido. Ele é muito estudado, examinado, ele é citado por todos os pesquisadores. Trata-se de Daniel Douglas Home, que nasceu na Escócia em 1833 e que realmente apresentou uma qualidade mediúnica que chamou a atenção de muitos pesquisadores em toda a Europa. O Daniel Douglas Home era detentor de uma faculdade ligada com os fenômenos físicos que assombrava totalmente as pessoas. Vamos mostrar alguns desses fenômenos através de algumas ilustrações, como esta, por exemplo, desta mesa. Esta não é uma mesinha que dança e que gira na sociedade ali de Paris, não. Essa é uma mesa pesada de uma família e podem notar, essa mesa está totalmente colada ao teto. Isso chama atenção, visto que não havia nenhum truque, nada que pudesse ser levado em conta de uma coisa arranjada para provocar esse tipo de fenômeno. Entretanto, o Daniel Douglas Home, ele produzia fenômenos com a ação dos espíritos, mas também produzia fenômenos com a sua própria ação. Como nós falaremos também dos fenômenos não mediúnicos, deixaremos essa parte para depois. Por ora, queremos chamar a sua atenção para esse fato de que na Europa apareceu um médium, um sensitivo, com um potencial muito grande, muito elevado para realizar fenômenos com a participação dos espíritos também. Você está vendo agora aí na tela o Daniel Douglas Home, é uma ilustração. Ele está sendo suspenso até o teto, ele está totalmente erguido. Usava-se, como se usa até hoje, a palavra levitação. Ele levitava, como de fato aí nessa sessão levitou, assombrando os participantes da sessão. Ele realmente pôde mostrar isso com bastante evidência. Ele foi um dos grandes médiuns da humanidade. Nós, num programa futuro, falaremos de um médium brasileiro que é considerado sensitivo também, como Daniel Douglas Home, e como médium também, quer dizer, fazia e produzia por si mesmo fenômenos e produzia fenômenos com a ação dos espíritos. Esse médium chamou-se Carmine Mirabelli. Nós falaremos, teremos que ter um programa só para tratar do Carmine Mirabelli, porque foi, sem uma sombra de dúvida, citado pelos pesquisadores e experimentadores como o maior médium que já aconteceu aqui no nosso planeta. Eu não tenho dúvidas que Joana d'Arc era médium, como nós citamos aqui no nosso programa,
ainda vamos citar bastante, como modelo de médium, do ponto de vista potencial, que pode ser considerado a maior médium de todos os tempos, porque através da sua audição às vozes que ocorriam, ela pôde libertar todo um país. Falaremos dela oportunamente. E estamos nos demorando aqui em Daniel Douglas Home, porque ele chamou a atenção e pôde configurar como é que os espíritos, ou ele próprio, produzia esses fenômenos chamados de efeitos físicos. Aqui nessa reunião, vocês estão vendo numa mesa, ele estava sentado junto à mesa com essas pessoas, depois se levantou e ele próprio ergueu-se, ficou suspenso no solo, aí nessa posição horizontal, e puderam então colher esta foto para demonstrar como é que ele realizava esse tipo de fenômeno. Bastante inusitado. Agora, vamos falar de um escritor, de um pesquisador, de um engenheiro, um homem de ciência, chamado William Jackson Crawford. Crawford, ele pôde observar e criar lá na cidade de Belfast um grupo doméstico em que todas as pessoas da casa, todas sem nenhuma exceção, eram médiuns de efeitos físicos. E ele escreveu um livro. Esse livro tem um nome, idioma português, chamado Mecânica Psíquica. E ele vai descrever o que ele pôde pesquisar. Ele criou mecanicamente aparelhos para poder fazer essas experimentações. O Crawford, ele é muito importante na literatura referente à comunicação dos espíritos, porque ele deu início a um trabalho ligado com a fotografia. Ele criou uma possibilidade de ser fotografado com infravermelho a sessão que era realizada, e ele pôde pela primeira vez dar ao mundo, a mostrar ao planeta como é que os espíritos que recursos os espíritos usavam para poder levantar uma mesa ou levantar uma pessoa. Porque até agora em nosso programa nós temos falado dos fenômenos que eles aconteciam, que eram registrados, documentados, mas era preciso que alguém com o conhecimento da ciência e com o recurso da ciência pudesse fotografar e mostrar como é que os espíritos que não possuem mãos para apanhar as coisas, para manipular, como é que eles realmente produziam esses fenômenos. E o nosso Crawford, então, através do Círculo de Experiências Psíquicas de Belfast, vai demonstrar isso. Você está vendo aí a foto da Kathleen Golliger. Era a médium escolhida por Crawford para fazer essas experiências, uma médium dotada de recursos de efeitos físicos. Que recursos são esses? Porque eu tenho falado, mas não tenho dito o nome, o título disso. Allan Kardec vai mostrar isso no livro dos médiuns, falar que certos médiuns são dotados com um tipo de fluido que ele chamou fluido animalizado, e que com esse fluido, então, os espíritos podem produzir esse tipo de fenômeno de efeitos físicos, fluidos animalizados ou vitalizados. Este é o título que Allan Kardec deu na oportunidade. Mais tarde, um cientista francês também, chamado Charles Richet, vai chamar esse fluido de ectoplasma. Uma palavra da ciência que tem um sentido na ciência muito específico. Nós, os espíritas, adotamos o título de fluido animalizado por ser bem combinado com o que tipo de fluido sai do médium para a produção desses fenômenos. Então, a Kathleen Golliger, médium de Crawford, serve para a produção desses fenômenos. Como doutor em ciências, Crawford manteve as experimentações sob o mais rigoroso controle. Quando você apanha esse livro do Dr. Crawford, você vai perceber que ele narra como ele produziu os recursos, como criou o mecanismo
e como ele controlava isso. Ele media a médium antes das sessões e media a médium depois das sessões. E ele quase sempre mostrava que havia uma perda de peso, inclusive, o que demonstra que algo saía da médium em termos de energia, capaz de fazer a oscilação do seu peso específico. Vai mostrar que ele pode obter um registro dos sons provocados, porque fenômenos de efeitos físicos, de ruídos, pancadas, sons, vozes, dos espíritos também. Então, ele vai mostrar que o registro ele pode obter através de um fonógrafo, né, que foi utilizado para esse fim. Ele usava máquinas de fotografia, usava câmeras com raio ultravioleta e pôde, então, através desse expediente científico, obter uma informação muito valiosa. Olha, você está vendo aí um esquema do livro em inglês, né? E que mostra que algo está embaixo da mesa ali, ele mostra o equipamento. Eu vou mostrar a fotografia dentro em pouco do fluido vitalizado que sai da médium, da Kathleen Golliger, e através desse fluido o espírito interessado em produzir o fenômeno, sempre para chamar a atenção, é claro, porque em toda a comunicação mediúnica existe a intenção. Qual é a intenção? Qual é o objetivo final dessa comunicação? E então, pela primeira vez, olha, você está vendo ali a Golliger numa mesinha. Essa mesa ela vai ser suspensa porque o espírito usa dos fluidos animalizados da médium e ele cria uma alavanca fluídica e essa alavanca suspende a mesa. É assim que os fenômenos de efeitos físicos são produzidos, pela ação do espírito, pela ação do espírito, que é um fenômeno inteligente, claro, mas com os recursos de ordem fluídica. De um lado você está vendo aí o fluido que sai da médium, e eu devo dizer aqui que todos nós, em graus diferentes, fornecemos fluidos vitalizados. Alguns em grande abundância, aí, como é o caso, em grande volume, como é o caso da Kathleen Golliger. A história registra inúmeros médiuns que possuem essa possibilidade, essa potencialidade de fornecer em grande volume os fluidos vitalizados, que o Charles Richet chamou de ectoplasma. Agora, do outro lado, você está vendo a mesa que já está ali com a alavanca fluídica promovida pelo espírito interessados em realizar o fenômeno. É uma alavanca que suspende a mesa. Não é o espírito que pega com suas mãos, porque o espírito não tem essa condição. Agora, de um lado, você está vendo aí um clichê que tem um sinal no meio, porque ele quebrou. Esse clichê era feito de um tipo de metal, e esse clichê quebrou-se da própria reunião onde a médium Kathleen Golliger servia aos propósitos experimentais do Dr. Crawford. E do outro lado, o livro que ele escreveu em inglês para publicar o resultado das suas observações. Mais duas fotos dos fluidos, e também esses fluidos são fluidos animalizados, vitalizados. E também dessa alavanca que está aí embaixo da mesa já para suspendê-la. Os espíritos, então, agora para arrematar aqui a nossa informação, as nossas informações. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Quem escreveu isto foi Allan Kardec no livro A Gênese, no capítulo 14, um capítulo importantíssimo para tratar dos fluidos, como é que os espíritos agem sobre os fluidos. Agora, desejamos pedir a você, como sempre fazemos aqui no nosso programa, que escreva para Espiritismo Agora, a série Mediunidade. Apresente as suas sugestões, a sua mensagem, as suas perguntas, e nós responderemos a todos.
agradecer a sua generosa atenção e desejar, estender o nosso convite para o nosso próximo programa. Até lá!